Boa noite, queridos ouvintes, telespectadores. Nós estamos aqui agora com o programa Educação Mediúnica, produzido na Casa da Caridade, em Elizabeth, na cidade de Salvador, Bahia, e transmitido ao vivo pela Rádio FEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia. Esse programa tem por objetivo abordar temas relacionados à mediunidade dentro de uma proposta de consciência, amadurecimento e enriquecimento para o médium. Hoje abordaremos o tema perispírito, as suas propriedades e mediunidade. Bom, perispírito. Antes de falarmos propriamente do perispírito, é importante sabermos que o homem é, em sua essência, espírito, perispírito e o corpo físico. O espírito, o ser inteligente, é a parte inteligente, Parte sensível. Isso. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, é o princípio de todas as manifestações, e do ponto de vista da mediunidade, só é possível essa comunicação entre o plano material, o plano físico e o plano espiritual, quando da existência do perispírito. E o corpo físico, que é matéria, que nós sabemos que é matéria. Então, o espírito junto com o perispírito e o corpo físico é que podemos dizer que é o homem. Então, o que a gente precisa saber sobre o perispírito? O perispírito ele é um envoltório fluídico e perene, ou seja, ele é perpétuo, ele nunca se acaba, porque ele faz parte do espírito. Então, quando o corpo morre, o perispírito junto com o espírito se desprende da matéria. Isso, se desprende. Possibilita a interação com os meios espiritual e físico. Então, somente através do deslocamento do perispírito é possível haver uma comunicação entre a terra e o espiritual. É composto de fluidos provenientes do meio, que são os fluidos energéticos, tudo é energia. A gente olha o espaço, a gente acha que esse espaço ele é vazio. O fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. E é mais ou menos etéreo, volátil, leve, sublime, conforme os mundos e a purificação do espírito. Então, quanto mais evoluído o mundo em que está ali aquele espírito, ele é mais leve, mais volátil, mais etéreo, mais sublime. Quanto menos evoluído, mais denso é a composição energética do perispírito. E, como já dissemos, ele é parte integrante do espírito, não do corpo físico. O corpo físico, quando morre, o perispírito sobrevive junto ao espírito. Na verdade, o perispírito ele é um órgão de transmissão de todas as sensações. Então, toda a parte sensível, para a gente compreender melhor, às vezes a gente tem médiums, no exercício de suas faculdades, eles têm pontos de sensibilidade diferentes. Essa sensibilidade, ela é transmitida ao médium, pelo perispírito. Só que existem partes mais sensíveis em uns e menos sensíveis em outros. Então, tem gente que sente muita energia na cabeça, tem gente que sente nos braços, no corpo físico, em pontos relacionados aos chakras. Então, isso depende de cada um na sua individualidade. E o que ensina Kardec sobre a união do perispírito ao ser humano? Ora, por meio de sua expansão no meio, une-se ao ser humano no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, unindo-se molécula a molécula. Então, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, já existe ali um perispírito, que é o momento em que o perispírito se une ao corpo físico, desde o momento da fecundação. E essa união ela permanece por toda a vida, enquanto houver vida física, Sim.
essa união do perispírito permanece. Com a morte do corpo físico, ocorre a desunião do perispírito juntamente com o espírito, já que ele faz parte do espírito, e morre o corpo físico. O perispírito tem várias propriedades e qualidades. Então a gente vai falar um pouquinho, né, de cada uma delas para a gente compreender o que é o perispírito, como ele se apresenta e em quais circunstâncias isso ocorre. Então, por exemplo, uma das propriedades é a plasticidade. Isso significa que ele pode ser moldado, assumindo diversas formas, já que é formado por fluidos eterizados e por fluidos materiais. Então, ele nem é totalmente fluido eterizado, nem é totalmente material. É por isso que ele não é perceptível, né, aos olhos, né, carnais, aos olhos carnais, aos olhos físicos. Só que essa plasticidade, essa capacidade que ele tem de se moldar, obedece a ordens mentais, a estímulos mentais que são projetados pelo médium. A densidade é outra propriedade do perispírito e ela está na razão do grau de evolução da alma. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso, né, ele se apresenta, o perispírito. Quanto menos evoluído, mais denso ele vai se apresentar. E ele é formado de matéria quintessenciada, ou seja, é a parte mais pura de um todo. A parte mais pura de um todo é o fluido cósmico universal, que é de onde tudo provém, né? E esse fluido cósmico universal está no plano astral, né? Tudo é fluido. E se encontra em todos os pontos do universo. Então a gente olha aqui o espaço vazio e a gente acha que tem um vazio mesmo, e na verdade não. Tudo aqui é composto de fluidos, né? E quando os fluidos se condensam, no caso do perispírito, ele adota a sua forma de acordo com o estímulo mental que o médium está projetando. Ponderabilidade é outra propriedade do perispírito. Ele pode ser medido, né? Pode ser ponderado, pode ser analisado. Do ponto de vista físico, ainda não há nada, nenhum instrumento, né, que seja capaz de medi-lo. Mas no aspecto espiritual, o peso do perispírito, ele varia de acordo com a sua densidade e pelo estado de moralidade do espírito. Então, quanto mais moralizado for o espírito, ele será mais evoluído, né, e será mais leve. Isso. E, ao contrário disso, quanto menos moralizado, menos evoluído, mais denso, né, mais pesado. Então, tudo depende muito do nosso comportamento. A outra propriedade do perispírito é a luminosidade, né? Que é a intensidade da luz que está na razão da sua pureza do espírito. Então, como nós já falamos no programa anterior, o espírito puro, ele se apresenta como uma chama, uma luz, um lampejo. E essa luz, ela vamos dizer assim, quando o perispírito é mais leve, ele é translúcido a ponto de emanar mais essa luz. E quando ele o espírito é mais inferior, ele é mais denso, o perispírito, então ele consegue diminuir essa luz. Então essa luminosidade, ela varia de acordo também com essa pureza do espírito. Com as devidas condições mentais, por exemplo, o espírito pode atravessar barreiras físicas, né? Assim como uma luz atravessa corpos transparentes. Então, a gente vê muito isso em filme. Exatamente, isso a gente vê muito em filme. Essa capacidade do espírito está ligada também a essa questão da luminosidade. A visibilidade também é ligada a esse princípio do perispírito de luminosidade. Então, alguns espíritos podem se mostrar visíveis aos nossos olhos físicos, né? Ou invisíveis, a depender da intenção e da permissão que ele tenha para fazer esta manifestação.
Os homens podem vê-los pela faculdade da vidência, por exemplo, né? Então, os médiuns videntes, o espírito exige menos dessa capacidade de visibilidade, e ele pode se mostrar para esses médiuns. Mas isso não impede no merecimento dele fazer uma manifestação para um grupo de pessoas, por exemplo. Como nós vemos aí diversas vezes na Igreja Católica, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, né, Aparecida, e assim como Nossa Senhora de Fátima, melhor dizendo, em que uma multidão de pessoas vem, né, o Espírito. Uma outra capacidade é a tangibilidade. Ele pode também se tornar matéria, ele pode se tornar tangível. Isso acontece com o apoio do ectoplasma, que basicamente ele é obtido através de um médium que tem essa capacidade de doação de ectoplasma. Que é uma energia, né? Que é uma energia, um fluido, né? Que é formado por esse médium, e aí o espírito utiliza desse fluido para se manifestar fisicamente, se tornar tangível. Mais materializado. Mais materializado. E aí vem uma sensibilidade global, que é outra propriedade. A outra propriedade do perispírito, que é a questão da sensibilidade. Que é uma sensibilidade de qualquer ponto de organismo. A gente falou isso, porque nós falamos isso, né, que tem alguns médiuns que têm uma sensibilidade em alguma outra parte do seu perispírito, e isso influencia também nas suas faculdades, aquelas faculdades mais desenvolvidas e a menos desenvolvidas, de acordo com o chakra regente, vamos dizer assim. Não sei se esse termo, mas foi o que me ocorreu. Bom, a próxima propriedade é a sensibilidade magnética. Né? O perispírito ele é particularmente sensível à ação magnética. Ele reage a uma ação magnética, pois ele sustenta uma estrutura semimaterial. Então, ele não é 100% matéria, né? Nem é 100% fluido, né? Fluido. Então, o perispírito ele capta a energia, e essa energia ela é doada através do passe e transmitida, do passe magnético, e ela é transmitida, né, através do magnetismo mesmo, do próprio encarnado. Necessariamente não tem que ser, porque assim, o magnetismo é do encarnado, não é do espiritual, né? Então, isso é importante a gente diferenciar, porque a ação do médium sobre o perispírito, mediante, por exemplo, um passe magnético, ele vai reagir, ele é sensível a esse fluido que é doado, do encarnado. Quanto à sua expansibilidade, ele pode ser aumentado, né, no campo da percepção sensorial, ou seja, a sua capacidade de captar através dos sentidos os sinais exteriores e decodificados. Então, como se fosse uma bolha de sabão que infla quando você enche, né, de ar, e aí essa expansão, né, desse perispírito. Exato. Com essa expansão, ela torna-se possível, né, viável a comunicação entre o espírito comunicante e o espírito encarnado. Aí vem a questão da bicorporeidade, que é a capacidade, né, que o espírito tem de se manifestar fisicamente, né? A bicorporeidade é uma capacidade do espírito encarnado, né? Em que o corpo físico está em um ambiente, mas o perispírito, junto com o espírito, através do fenômeno da capacidade, da sua característica de tangibilidade e visibilidade, ele se torna físico em outro lugar. Então ele fica com duas ou mais, ele pode fazer inclusive em vários lugares. É um fenômeno de desdobramento. De desdobramento, Só exatamente. tem uma forma mais adiantada de expansibilidade. Isso. A unicidade, porque a estrutura perispírita, como reflexo da alma, ela é única, né? Ele tem uma capacidade refletora, de refletir o espírito, né? E também o corpo físico, né? Você vê que ele, na sua capacidade de se moldar ao corpo físico, ele está ali projetando estímulos mentais criados pelo encarnado,
né? Ou, no caso vamos dizer assim, né? Eu estou querendo um exemplo prático assim dessa capacidade refletora. É isso mesmo. Quando da comunicação, o perispírito ele se expande, né? E em contato, essa expansão, em contato com o perispírito do espírito comunicante, ele tem uma, vamos dizer, torna possível essa comunicação. Essa capacidade refletora é quando o perispírito ele absorve ou reflete as ondas mentais que estão ali naquele ambiente, né? Então é nesse processo que se dá as manifestações de comunicações inteligentes, por exemplo. Já que ele é um pouco sensível, transmissor, né? Então ele tem essa capacidade de refletir ou absorver aquelas ondas mentais e aí os médiuns conseguem captar, né, as mensagens de espíritos, por exemplo. Exatamente, reflete contínua e instantaneamente, né, os estados mentais. Então tudo aquilo que se projeta no seu mental, né, vai refletir na mesma proporção e intensidade em seu corpo espiritual e perispiritual. Outra característica é a temperatura, né? Muitas vezes estamos numa sessão mediúnica e aí às vezes o médium está ali na comunicação e ele relata, né, que sente calor, sente frio, né, sente dor, sente-se bem também. E aí tudo isso na verdade não é do médium, mas do espírito comunicante. Isso. Né? Então quem transmite essas diversas sensações é o perispírito, é de perispírito para perispírito. E de que depende, né, o desenvolvimento da mediunidade com relação ao perispírito, ao espírito, ao homem como um todo. São dois aspectos, né, que a gente tem que considerar como relevantes. É da natureza, mais ou menos, expansiva do médium. Então tem médiuns que têm uma capacidade maior de expansão do seu perispírito e outros que têm uma capacidade limitada. Né? Quanto mais expansível for o perispírito do médium, mais desenvolvida é a mediunidade dele. Isso não tem, relação com estudo, com nada disso. Né? A gente vê médiums não tem estudo, não tem formação, nada disso, e tem uma mediunidade muito ostensiva. E o outro aspecto é de sua maior ou menor assimilação pelo perispírito dos espíritos. Então, quanto maior for a capacidade de assimilação do perispírito, mais desenvolvida também é a mediunidade. Então, se ele se expande mais, ele consegue assimilar mais e por isso mesmo tem a sua mediunidade mais desenvolvida. O perispírito, então, resumidamente, ele é onde acontece todas as manifestações mediúnicas se dá pelo perispírito. Né? Seu conhecimento foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. Então Kardec estudou muito essa questão junto com os espíritos da questão do perispírito. Mais adiante ele explica a importância, né, do estudo do perispírito. Então, para acontecer o fenômeno mediúnico, é preciso que o perispírito se expanda e se exteriorize para além do corpo físico. Então, essas propriedades a gente tratou de forma detalhada anteriormente. Então, Kardec ele destaca a importância do perispírito, que para ele que foi o estudo, né, que para conhecer os fenômenos ele precisou estudar detalhadamente o perispírito, análise, essa compreensão de como acontecem esses fenômenos. Então ele foi analisando um a um cada fenômeno e fazendo essa análise. O tratamento de vários fenômenos da alma, englobando, por exemplo, a vista dupla, a vidência, a clarividência. Então ele foi colocando e ordenando cada uma dessas capacidades mediúnicas, né, dessas potencialidades mediúnicas, para catalogar esses estudos que ele foi feito a partir do perispírito. Por exemplo, a dupla vista, que é o mesmo que segunda vista, ela é ligada à clarividência, né? É o efeito de emancipação da alma
que se manifesta no estado de vigília. Então, quando você está acordado, você consegue ter essa percepção do plano invisível. É a faculdade também de ver as coisas ausentes ou presentes, que é esse plano invisível. A catalepsia, que é um outro fenômeno, que é uma paralisia dos músculos, né? A pessoa fica incapacitada de se mover ou mesmo falar, embora ela continue consciente e com seus sentidos ativos em função das vistas funcionais. Então, aquela pessoa fica enrijecida, né? Alguns, inclusive, principalmente nos períodos mais remotos da humanidade, confundiam isso com uma morte e achavam que aquela pessoa estava morta, mas na verdade ela não estava. Alguns estudiosos, por exemplo, como Jesus ele tinha essa capacidade de perceber, dizem que as ressuscitações de alguns citados na Bíblia foram, na verdade, esses casos de catalepsia, mas isso é uma outra vertente que nós não vamos só foi uma citação. É a letargia, no caso. É a letargia. Porque a catalepsia, existe uma paralisia realmente nos músculos. Mas os órgãos continuam. Não, a consciência. Quer dizer, nem a capacidade de falar na catalepsia a pessoa não tem. Nem a capacidade de falar, porque há uma paralisação geral de toda a musculatura do corpo físico. Mas ela está ali, é como se você estivesse dentro de um saco, né? Ela está ali consciente do todo, né? Agora, a letargia, que é esse estado profundo e prolongado de inconsciência, semelhante ao sono profundo, que as pessoas confundem com a morte. Que a pessoa, na verdade, ela perde também, ela se desliga também do plano físico, né? Eu entendi o conceito, mas na prática, assim, você vê uma pessoa em catalepsia, uma letargia, você tem uma pessoa que está ali imóvel, você se mover, não consegue nem mexer o olho. Então, não, mas o olho movimenta, ela está consciente, ouvindo. A mente está consciente, mas o corpo não está. Então as pessoas estão ali e morreu. Mas é a letargia. Mas eu entendi. Não. A presciência e os pressentimentos, né? Isso é muito comum, principalmente a nossa mãe adora, meu filho, eu estou com pressentimento, não saia não, fique em casa, né? Então, saber ou conhecer o futuro, né? Os eventos futuros e a capacidade de ver, né? Prever os acontecimentos futuros. E tem a transfiguração. Muitos médios, né, principalmente aqueles mais atuantes, nós vemos aí relatos e vídeos e tudo mais desse processo de transfiguração em que no momento de uma comunicação você vê uma mudança na sua fisionomia que é muito nítida e visível, né, pelos nossos olhos carnais. Tem gente que está ali no meio de uma comunicação e aquele médium que está ali olhando para ele, na verdade enxerga no médium comunicante, né, uma segunda pessoa, que no caso é o espírito que está dando a comunicação. Isso. Então, como definir o ato mediúnico? É um momento em que o espírito se aproxima do médium, há uma dilatação, né, do perispírito do médium e do espírito que se aproxima. E eles, por vibração, se tocam nesse perispírito e cria uma ligação, né, mental dos pensamentos do espírito para o pensamento do médium. Então essa ligação se dá de pensamento para pensamento. E aí vem as faculdades que passa aquela mensagem ou a mensagem do espírito, que pode ser psicofonia, pode ser intuição, a depender da faculdade mediúnica daquele médium. Então isso desmistifica, por exemplo, aquela ideia que foi muito difundida no início, que é a questão da incorporação, como se nós fôssemos um vaso e que esse vaso fosse preenchido por um outro espírito. Verdade. Né? E não é assim, o espírito ele não entra, não incorpora em nós. Ele se aproxima
e há essa ligação de pensamentos onde acontece essa mediante a comunicação expansibilidade do do perispírito. perispírito. É como se o perispírito do médium ele se desloca do corpo físico, expandindo, e nessa expansão ele toma contato com o perispírito do espírito comunicante, mantendo ali a comunicação. Como ele é o transmissor, né, através dele se transmite ao médium, né, que está ali encarnado e que vai dar a comunicação.